Um simples exame de sangue, pensa bem nisso, poderá diagnosticar o Alzheimer bem antes de aparecerem os primeiros sintomas. Essa pesquisa, essa técnica, foi desenvolvida por pesquisadores da Suécia. Eu vou conversar agora com o neurologista, Dr. Reinaldo Grinovich, com a gente aqui hoje. Reinaldo, obrigada por ter vindo, viu? Sem dúvida nenhuma, um marco. Como é que é isso? Como saber? Que tipo de pesquisa é essa e técnica? Então, Mônica, o Alzheimer é uma doença que é caracterizada por a deposição de uma substância chama beta-amiloide, numa determinada região do cérebro lá, que é responsável pela memória. Quando você produz essa substância, você tem algumas proteínas que se acumulam no líquor e no sangue, né, que você consegue fazer o diagnóstico. Proteínas anormais, evidentemente, que você consegue fazer o diagnóstico. E essa pesquisa da Suécia mostrou que você consegue detectar a presença dessa enzima alterada, né, no sangue das pessoas que têm a forma familiar da doença de Alzheimer, que representa aí 1 ou 2% de todas as formas de Alzheimer. Mas, de qualquer forma, já é um avanço que você vai conseguir, através do exame de sangue, detectar uma doença que afeta o cérebro. Porque até hoje, a gente não consegue fazer o diagnóstico precoce porque você tem pouco possibilidade de invadir o cérebro, né? Eu quero dizer assim, como é que vai fazer um exame intracerebral para você conseguir definir o diagnóstico? Embora, assim, o diagnóstico seja uma predição de você ter o diagnóstico, né? Porque essas famílias que têm Alzheimer, quase todos os familiares jovens, com 40, 50 anos, têm a doença. Eles começam a manifestar nessa idade. E aí você conseguiria fazer um tratamento precoce, que hoje ainda não é uma realidade, né? Mas se você tem um diagnóstico precoce e você sabe que essa proteína está alterada, isso abre porta para você descobrir medicações que podem afetar na produção ou na eliminação dessa proteína, entendeu? Então, a questão do diagnóstico ela vai um pouquinho mais além, porque além do diagnóstico, você conseguindo diagnosticar isso cedo, você consegue, vamos dizer assim, pensar em estratégias para fazer o tratamento precoce também, que é o futuro. Hoje, todas as doenças degenerativas do cérebro, a gente procura fazer o tratamento precoce, porque quanto antes você faz o tratamento, né, o diagnóstico precoce, para você fazer o tratamento mais precoce possível, para você não é evitar a doença evoluir, mas ela evoluir com menos intensidade e a pessoa se manter bem mais tempo. Né? Hoje o objetivo do tratamento do Alzheimer não é você recuperar a memória, mas é você aumentar o tempo de vida independente. Esse é o objetivo. Né? Então, se você conseguir fazer um tratamento quanto mais precoce, é muito melhor para a pessoa e para a família. Né? Eu lembro que eu li essa matéria que fala justamente um futuro próximo, esse exame de sangue estará disponível. Esse futuro próximo a gente pode esperar quanto? Mônica, é difícil falar porque a medicina é muito dinâmica, né? Assim, às vezes pode ser mais cedo, mais tarde, mas eu acredito que o tipo de exame, quando você lança o trabalho que já tem uma comprovação, isso é questão de 1, 2 anos, 3 anos no máximo, já tá no mercado, né? Às vezes até antes. A medicina está evoluindo muito, né? Então, Deus, uma coisa que a gente faz, uma pesquisa assim, para 1 ano, 2 anos, você antecipa, às vezes posterga um pouquinho, porque às vezes tem algum problema, mas as coisas estão muito mais rápido do que a gente imagina, né? O que atrasou um pouco na questão do desenvolvimento de tratamento para várias doenças, né? Eu estou falando da minha área porque da minha área foi a questão do Covid, né? Porque foi tudo desviado para o tratamento do Covid, então isso atrapalhou um pouco. Teve uma pausa, né? Teve. Você falou dessas medicações, né, que podem ajudar, essas medicações que já existem, essas que podem ajudar nesse diagnóstico precoce, nesse tratamento para não evoluir tanto assim. O que a gente tem de mais recente hoje quando se trata de medicação? Então, as medicações, Mônica, que tem hoje são as mesmas que tinham há uns 5, 6 anos atrás, 8 anos atrás, né? Elas retardam um pouquinho a evolução da doença e mantêm igual, eu falei, a pessoa bem mais tempo, né? Bem que eu falo assim, vida independente, né? Então, que ela consegue tomar banho sozinha, alimentar sozinha, fazer suas coisas sem ajuda de ninguém, né? A perspectiva tem medicamentos novos chegando, que são medicamentos que são... como eu te falei, o substrato patológico da doença de Alzheimer é uma substância, uma deposição de uma substância beta-amiloide lá. Então, tem medicações que vão remover essa substância e vão impedir a produção da beta-amiloide. Então, vai ser uma medicação que, em teoria, né, vai interromper a evolução da doença. Então, você tem a doença, você vai ter um nível X de comprometimento cognitivo lá. A partir do momento que essa medicação estiver disponível, a sua doença não vai evoluir mais. Você não vai ter uma cura por enquanto, mas você não vai evoluir mais. Então, é praticamente uma cura do Alzheimer. Né? Então, essas medicações estão para chegar. Tinha um medicamento que ia chegar no começo do ano passado, até maio, mais ou menos, ele ia estar aqui, mas aí teve um problema, começou a ser usado nos Estados Unidos
e teve um problema de efeito colateral, teve que ser retirado do mercado. Tá. Então ele deve voltar, mas eu acho que esse ano ou próximo ano, se não ele, um outro medicamento mais ou menos parecido, né? O que eu quero dizer assim, a perspectiva de futuro do Alzheimer é muito boa. Não só do Alzheimer, mas de todas as doenças degenerativas neurológicas, sabe? Porque eu acredito que em futuro próximo, essas doenças não vão deixar de existir, mas vão ser controláveis, né? Ser controláveis, Igual hoje, por exemplo, a AIDS é controlável, né? Igual. Eu acho que o futuro é esse, sabe? E aí a gente tem uma questão também que é o seguinte, estamos envelhecendo, a população está envelhecendo e isso é uma preocupação para vocês que trabalham principalmente com doenças degenerativas, o Alzheimer. E o Alzheimer é o tipo mais comum de demência, né? Sim. Como é que a gente faz? Quer dizer, tem esse prognóstico bom, mas assim, é uma preocupação. Não, é uma preocupação. Isso aí, eu estou te falando que tem essa ideia boa, mas hoje, né, o Alzheimer é uma doença muito ruim, né, assim, Nossa. em termos de evolução, porque a pessoa vai perdendo sua capacidade cognitiva toda e a evolução é para perder totalmente, né? Então a perspectiva é boa, ainda não é um tratamento bom, mas a perspectiva de futuro é boa, né? Doenças degenerativas, elas sempre existiram, vamos dizer assim, né? O diagnóstico está ficando mais frequente, justamente por causa disso que você falou. A expectativa de vida aumentou, né? O Brasil vai passar, se não me engano, até 2030, quase 80 anos de média sobrevida. Então, a tendência é você ter mais doenças degenerativas porque o cérebro está ficando mais velho, né? E sempre que a gente fala sobre isso aqui, há dúvidas que surgem em relação, por exemplo, aos sintomas e à idade. A gente pode trazer mais uma vez para o nosso público, Reinaldo? Então, o básico da doença de Alzheimer, ou das demências, vamos falar assim, né? O Alzheimer é a principal delas, mas vamos falar das demências de forma geral. É você ter perda de memória para fatos recentes. Então, para você ter um diagnóstico demencial, né? De uma síndrome demencial, você tem que ter perda de memória para fatos recentes. Então, esse é o principal sintoma inicial. E aí vai evoluindo para outros, porque ao longo do tempo, o Alzheimer e essas doenças degenerativas que são demenciais, elas vão afetando outras áreas do cérebro, né? A capacidade de se comunicar, capacidade de movimentar e outras coisas. Mas a base é você ter perda de memória para fatos recentes. Isso no Alzheimer e nas variantes mais comuns. Existem outras variantes que têm sintomas iniciais um pouco diferentes, né? Por exemplo, aquela doença do Bruce Willis lá. Sim. Afasia primária progressiva. Então ele inicia com uma dificuldade em se comunicar, em falar. Ou falar ou entender a palavra escrita, né? Na linguagem. E depois ele vai ter problema de memória no futuro, né? Mas como regra básica, o sintoma principal é esse. E a idade de aparecimento, o Alzheimer é muito mais comum conforme você vai envelhecendo, né? Existem estatísticas mostrando que a partir de 80 anos, quase 10, 15% da população tem algum sintoma relacionado às demências, né? Mas ela pode começar em qualquer idade. Para você ter uma ideia, o paciente que foi primeiro descrito com a doença de Alzheimer, né, pelo Alois Alzheimer, lá, o alemão, a pessoa tinha 56 anos de idade, quando ela foi diagnosticada, né, com o primeiro caso descrito de Alzheimer. Então, essa forma que a gente está falando hoje é a forma familiar que pega pessoas jovens, né? Mas, de regra geral, é a terceira idade, né? E a gente sempre gosta de trazer para que possamos tomar o quê? Cuidado, né? Procurarmos o nosso médico, estarmos sempre atentos e, claro, agradecendo a ciência que possibilita esse caminho que a gente trouxe hoje com a ajuda do neurologista, Dr. Reinaldo Grinovich. Última dica, Sim. Mônica, a única coisa que está provado que previne o Alzheimer, ou ameniza a doença é a atividade física. Bom recado. E isso é provado. Então, a atividade física é a única prevenção, porque muita gente me pergunta, devo fazer palavra cruzada? Não, atividade física. Atividade física regular, constante para o nosso bem. Reinaldo, mais uma vez, obrigada, tá? Obrigado, você. Novidade já sabe. Tamo aí, firme.